Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje eu decidi fazer uma live um pouquinho diferente, não tem nenhum convidado especial, mas nós vamos estar falando de um novo método de fazer terapia, que é o terapia sob medida. Mas eu vou falar só lá no final sobre isso. Durante esses 15 dias eu tenho postado bastante conteúdo sobre as nossas feridas emocionais da infância. Dificilmente os terapeutas abordam especificamente esse assunto. E eu decidi, durante essa minha jornada aí como terapeuta, olhar com mais atenção para isso. Porque o que eu percebia? Eu ia investigando quando alguém me trazia alguma causa de ansiedade, de depressão, de medos, e eu percebia que eu sempre chegava na infância. Isso foi me chamando a atenção e eu comecei a fazer algumas observações na clínica e percebi que muita coisa está na nossa infância. E eu fui me especializando nisso, fui estudando cada vez mais, entendendo o que acontece lá, nesse processo da nossa primeira infância, que é dos 0 aos 7 anos, como se dá a nossa constituição, o que acontece com as nossas emoções lá e o que essas emoções guardadas causam durante toda a nossa vida, até o dia da nossa morte, inclusive, tá? Então, a partir disso, eu fiz muitos estudos e hoje eu trabalho especificamente a criança interior ferida. Dentro desse processo, eu trouxe para esse processo, para conseguir olhar para algumas memórias que muitas vezes são apagadas, né? Eu estudei a hipnose e a regressão, justamente para poder chegar em alguns momentos lá na nossa infância, de memórias que a gente não lembra. Então, tudo que a gente viu, ouviu e sentiu na nossa infância está guardado no nosso inconsciente, mas nem sempre nós temos acesso a isso. Se você for analisar, a maioria das pessoas não tem recordação da sua infância, não lembram. Eu trabalho muitas questões do pai, mãe, e tem pacientes que dizem, olha Marisa, eu não lembro nada do meu pai na minha infância. Então, em alguns momentos eu uso a regressão para a gente encontrar algumas memórias pontuais lá, geralmente traumáticas. E hoje também eu vou falar como se constituem os nossos traumas, que é bastante interessante. O nosso cérebro é uma máquina perfeita e ele guarda muitas informações preciosas sobre nós. Então eu vou mostrar para vocês como se constituem os traumas e como eles atuam na nossa vida, como eles estão presentes, né? E depois também não adianta nada trazer só as dores, né? Que foi o que aconteceu durante esses 15 dias. Eu trouxe muito essa questão de trazer as dores, as feridas emocionais. E muita gente veio me perguntar, Marisa, e agora? Eu me identifiquei com uma daquelas feridas emocionais, eu me identifiquei com várias feridas, o que eu faço? Você olha para isso, né? Você cura isso dentro de você para que essa ferida pare de atuar na sua vida hoje, né? Então, diante desses vários questionamentos, eu decidi fazer essa live para explicar um pouquinho melhor sobre isso e depois, no final, também explicar essa nova metodologia de como fazer terapia. É um método que eu criei totalmente diferente, é inovador, e é muito interessante e eficaz. Então, no finalzinho, fique aí até o final dessa live, que eu vou estar falando um pouquinho mais sobre a terapia sob medida. Então, quero começar a falar sobre os nossos traumas. Nós somos seres humanos constituídos de muitas lembranças, boas e ruins. Com certeza você tem aí muitas lembranças do passado, da sua infância, da sua adolescência, da sua vida adulta, memórias muito boas, o dia da sua formatura, do seu casamento, né? Alguma brincadeira de infância, Natal, são recordações boas que nós guardamos. Mas
aconteceram muitos episódios na nossa vida também que nos trouxeram lembranças ruins, né? Tanto as boas quanto as ruins, elas estão ligadas a emoções. Então, quando você lembra lá do seu Natal da infância, você sente uma emoção dentro de você, né? Se você fechar os olhos, então, ela intensifica. E essas memórias ruins também agem dessa maneira. Se nós fecharmos os olhos e lembrarmos de uma situação pontual ruim no nosso passado, também vai trazer uma sensação ruim. Os nossos traumas, eles são gravados no nosso inconsciente a partir de um forte impacto emocional. Então, toda situação que acontece conosco que tenha um forte impacto emocional é gravado, é colado no nosso inconsciente. E essa memória, ela vai ficar atuando sobre nós. Se você buscar aí na sua memória, busque uma memória de infância não muito agradável. Uma surra, uma situação em que você queria ir a uma festa, seu pai não deixou, alguma coisa que você queria, você caiu da árvore, enfim, você vai ver que vem uma situação negativa do seu passado. E se você perceber, ela também te causa uma certa sensação, uma certa emoção. O nosso cérebro, ele é atemporal. O que isso significa? Ele não sabe se essa situação que você trouxe agora aconteceu há 30 anos atrás, há 2 meses, há 1 semana ou foi ontem. Perceba que essa memória, ela está bem clara, bem nítida. Talvez você consiga visualizar a roupa que você estava usando. Talvez você consiga visualizar as pessoas que estavam ao teu entorno, as vozes, alguma situação fica muito clara para você. Então isso é um trauma. Ele está no teu inconsciente, você lembra dele claramente porque o teu cérebro é atemporal e ele está sim atuando sobre a sua vida em algum aspecto. Então, eu gosto muito de fazer uma analogia, tá? Para você entender como isso atua mesmo, né? Então, eu gosto de fazer essa analogia. Imagina que você teve uma discussão com alguém ontem. Foi uma situação ruim, você discutiu, brigou e você foi embora muito irritado. Né? No outro dia, alguém diz para você, olha, fulano, eu queria que você fosse lá na casa do fulano e conversasse com ele. Você vai dizer, não, eu não vou conversar com ele, ontem eu tive uma discussão e não quero nem ver ele na minha frente. Né? Você vai estar irritado, você vai estar estressado ainda com aquela situação. Mas, daqui a 1 mês, 2, tudo vai se resolver e vai passar e vai ficar bem. E aí você vai poder conversar com esse seu amigo de novo numa boa. Mas perceba que enquanto o sentimento está ativo dentro de você, você não quer saber dele. Então perceba que quando os nossos traumas estão muito ativos, muito presentes na nossa vida, eles estão de alguma forma atuando sobre nós. Quero trazer um exemplo aqui de um paciente que eu atendi na semana passada. Ele me trouxe uma questão muito interessante. Ele falou que quando criança, ele estava nesse processo de olhar para a criança interior dele, ele falou que quando criança ele teve uma situação que ele foi ajudar o irmão dele no colégio numa briga, né? Ele era o irmão mais velho, o irmão mais novo estava tendo uma briga com os colegas e ele foi lá para defender o irmão, né? E foi com tudo, assim. Mas ele não contava que o irmão mais velho do outro menino estivesse por lá. E esse irmão mais velho do outro menino chegou e era muito maior, muito mais forte. E quando ele chegou, ele intimidou. Aconteceu um forte impacto emocional ali, porque ele não contava com aquilo. Então ele falou assim para mim que ele não lembra o desfecho de tudo isso, mas ele se lembra claramente o momento em que ele viu
o irmão do outro menino vindo e ele era muito maior, muito mais forte, né? E aí ele falou, nossa, e agora, né? O que essa situação está interferindo na vida dele hoje? Hoje ele é um empresário, é bem-sucedido, é um homem seguro, porém, quando ele precisa entrar em contato com alguém que tem maior autoridade que ele ou maior poder que ele recua, ele se sente inferior, ele tem medo. Perceba que esse trauma da infância dele é um trauma porque ele lembra claramente o dia e provavelmente não acabou muito bem, né? A surra talvez não tenha causado um impacto emocional, mas aquele momento de ver que ele estava numa situação sem saída tenha causado, né? Então isso ainda está refletindo na vida adulta dele hoje. Porque, como eu estava dizendo, quando ele está diante de alguém que a percepção dele, que essa pessoa tem mais poder ou que é maior hierarquicamente, ele se sente recuado, ele se sente com medo, ele se sente incapaz. Então, nós trabalhamos, ressignificamos essa situação e provavelmente agora isso vai mudar. Por quê? Porque quando ele se deparava com alguém superior a ele, era acionado um gatilho emocional do trauma que ele trouxe daquele dia. Então, é dessa forma que os traumas atuam sobre nós. E toda vez que existia um forte impacto emocional, nós gravamos o trauma. Perceba que hoje nós ainda passamos por situações traumáticas, por exemplo, um acidente de trânsito, né? Tem muita gente que dirigiu a vida toda, mas de repente sofreu um acidente, é uma situação inusitada, de repente, existe um forte impacto emocional e a pessoa fica traumatizada, porque aquela emoção fica muito presente nela. Claro que a hipnose ressignifica isso, né? Ela afasta esse sentimento, essa sensação de nós, né? Existem outras ferramentas também que ajudam muito nisso, mas os traumas atrapalham a nossa vida. Então é muito importante entender que hoje, como adultos, quando nós temos um trauma, às vezes é muito mais fácil lidar com ele, mas quando nós éramos criança, nós não tínhamos o controle das nossas emoções. Às vezes era uma coisa muito simples, uma situação muito, muito banal, mas que envolveu um forte impacto emocional. E aí nós criamos muitos traumas, porque nós não tínhamos controle sobre as nossas emoções. Tem uma situação muito, muito curiosa que eu percebo quando eu estou em atendimento, é que às vezes as pessoas não ficam traumatizadas com as surras que elas tiveram, mas elas ficam traumatizadas com as surras que elas assistiram. Então, às vezes, o pai ou a mãe, numa determinada situação, bateu no irmão, né? E essa pessoa assistiu esse ato de violência. E hoje, quando existe uma situação um pouco mais delicada de violência, alguma situação, a pessoa entra em pânico, ela desespera. Por quê? Porque aciona aquele gatilho emocional da criança, né? Que foi muito mais intenso que talvez agora numa situação banal, às vezes, né? Alguém fala um pouco mais alto ou você vê alguém numa briga e a pessoa entra em pânico, porque aciona um gatilho emocional que provavelmente está lá na infância. Então, muitas das nossas memórias de infância atrapalham a nossa vida hoje. E a gente chama isso de traumas. Então, se você lembra de situações não muito positivas da sua infância, pode ter certeza que elas são traumas e elas estão, de alguma forma, atuando sobre você. Outro exemplo muito clássico é pessoas que estouram muito rápido, né? A gente fala que tem pavio curto, né? Que a pessoa faz uma coisa, ela vai se controlando e chega um momento ela estoura. Por quê?
provavelmente acionam gatilhos emocionais que se parecem com situações atuais, mas gatilhos emocionais lá da infância. E aí a pessoa age aqui de uma maneira que ela não gostaria de agir, inclusive com atitudes muito parecidas com a dos pais. Que os pais gritavam, que os pais estouravam, que os pais gritavam, as pessoas hoje atuam como os filhos, da mesma maneira, né? Então, acionam gatilhos emocionais dentro delas que fazem elas atuarem dessa mesma forma. Então, olhar para esses traumas é muito importante. E a pergunta é como, né? A hipnose, ela é uma técnica, uma ferramenta muito interessante e muito eficaz. Não significa que nós vamos apagar a memória que você viveu na infância, mas nós vamos afastá-la de você, né? Porque essa memória está aqui, como se tivesse acontecido ontem. Então, esse sentimento, essa sensação está atuando sobre você. A hipnose faz com que a gente afaste a memória de você e aí ela não aciona mais gatilhos. E aí sim é mais fácil lidar com as situações que acontecem hoje no dia a dia. Então perceba, uma única ferramenta pode muitas vezes literalmente transformar a sua vida, porque você passa a ter atitudes diferentes. E muito do que nós estamos sofrendo hoje, como ansiedade, depressão, medos, estão muito ligados à nossa infância, muito mesmo. Eu tive um outro caso de um paciente que ele veio com ansiedade no limite, ele já sentia no corpo, muitas vezes ele ia parar no hospital achando que estava morrendo, né? E ele falou, não, eu preciso de ajuda. E ele me buscou, e nós começamos esse processo de entender a infância, como ele se constituiu, né? Porque é muito importante entender a nossa constituição. E já no primeiro momento, eu identifiquei que ele perdeu o pai muito cedo. E ele conheceu o pai através do que as outras pessoas contavam para ele. Então, esse processo dele construir o pai dele, né? E talvez não de uma maneira que realmente tenha sido, fez com que acionasse muitos gatilhos nele. E ele vinha sofrendo muito de ansiedade. Então, quando nós fizemos o processo de reconstituir a infância dele entender algumas situações, ele acalmou. Acalmou ao ponto, assim, no começo ele dizia para mim assim, eu nunca vou deixar de fazer terapia, porque é muito bom, eu me sinto muito melhor. Eu tenho outra vida, né? Ele falava, eu nunca vou deixar de fazer terapia. E com o tempo ele percebeu que aquilo acalmou dentro dele. E hoje ele vem muito esporadicamente em algumas situações muito pontuais. Então a ansiedade, ela também tem vários gatilhos, né? A gente precisa entender quais são esses gatilhos e olhar para eles, né? E a gente chama de, muitas vezes, ressignificar algumas situações para acalmar algo dentro de nós, né? Abusos sexuais na infância trazem muito ansiedade na vida adulta, trazem muito medo, trazem um vazio e às vezes a depressão também, né? Quando não é compartilhada essa situação, essa memória fica guardada, armazenada dentro de nós e ela fica atuando na nossa vida, né? Então tem várias situações que aconteceram conosco, principalmente na nossa infância, que atuam sobre nós, seriamente, né? E a nossa infância é interessante entender que quando nós nascemos é como se nós tivéssemos nascido uma folha em branco, né? Claro que a gente já vem com algumas memórias aí, que a gente diz de memórias transgeracionais, que são heranças que nós trazemos dos nossos avós, bisavós, e de todos os nossos ancestrais lá atrás, né? Mas, de modo geral, nós viemos para esse mundo como um papel em branco. E, de repente, a gente começa a olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, e a gente começa a se constituir. E nós vamos seguindo na vida, escola, os professores,
a igreja, os amigos, e tudo isso vai nos trazendo situações que atuam sobre a nossa vida e sobre quem nós somos. Olhar para a nossa criança interior é muito importante, porque nós podemos, através de muitas ferramentas na terapia, ressignificar algumas situações que nós vivemos lá atrás. Fazer com que elas tragam sentimentos diferentes, sensações diferentes, principalmente ligadas aos nossos pais. Por quê? Porque quando nós éramos criança, aconteceram muitas situações ligadas aos nossos pais e nossos cuidadores, não muito positivas. Talvez foram situações reais de abandono, de rejeição, de humilhação. Outras vezes foram percepções que nós tivemos, né? Mas tudo isso está atuando na nossa vida, no decorrer da nossa vida, nas nossas posturas, em quem nós somos, por isso nós somos muito diferentes, mesmo dentro da mesma família, né? Eu digo sempre que numa família de vários irmãos, o pai e a mãe não foram os mesmos. Né? A gente diz assim, mas como que o fulano é diferente do ciclano? Eles têm o mesmo pai, a mesma mãe, tiveram as mesmas oportunidades e um é super bem sucedido e o outro é mau caráter. Mas nós não tivemos os mesmos pais. Os nossos pais foram pais em momentos diferentes da vida deles. Então, o meu irmão mais velho, por exemplo, ele teve um pai e uma mãe inexperientes. Né? Um pai e uma mãe de primeira viagem. Com certeza ele teve muito mais cuidados, porque a nossa mãe, quando ela é mãe pela primeira vez, ela é muito mais cuidadosa, né? Quem é mãe vai saber disso. Tem muito mais medo, protege muito mais. Depois no segundo filho, já sabe o que vai passar por ali, e aí é um pouco mais solto, um pouco mais liberado. E no segundo filho também já é um pai diferente, o casal está diferente no relacionamento, financeiramente talvez eles estejam em momentos diferentes. E o terceiro filho também. Aí nós já temos um pai e uma mãe muito mais experientes, muito mais seguros da maternidade, já tem uma noção de como educar, como ensinar, quais os limites. E aí se constitui um filho totalmente diferente do outro, né? Por isso e por tudo que nós vivemos, absorvemos na nossa primeira infância, que é do 0 ao 7, constitui quem nós somos. E por isso nós somos tão diferentes, né? E por isso nós precisamos, cada um individualmente, entender quais são nossas questões que precisam ser trabalhadas. Quais são nossas dores, quais são nossas feridas. E hoje a gente tem muitos tipos de terapia para que possa olhar para as diferentes dores e questões que nós tenhamos para tratar, né? Então, hoje a gente pode ter uma vida muito melhor, muito melhor. E diante disso, observando tudo isso nesse tempo que eu sou terapeuta e percebendo a importância que tem olhar para a nossa criança. E para quem não fez ainda, eu deixei uma hipnose guiada para você entender e descobrir como que está a tua criança dentro de você. Essa semana eu atendi uma paciente que a criança dela estava dormindo. E realmente a postura dela diante da vida é assim, estática. Então, quando nós reencontramos e ressignificamos, alguma coisa movimenta dentro de nós e a gente passa a agir de maneira diferente. Então, durante esse tempo que eu venho estudando e observando, eu criei um método exclusivo para focar e trabalhar a criança interior ferida. Que muitas vezes a gente vai para algumas terapias e a pessoa sai de lá sabendo que tem alguma coisa que aconteceu na infância. E aí, o que eu faço com isso? Né? Eu sei que aconteceu alguma coisa na minha infância, como é que eu vou olhar para isso? Então, diante disso, eu me especializei para que eu possa trabalhar esse aspecto. E eu percebi que a maior parte das nossas questões estão lá.
Então eu criei um método um pouco diferente do convencional, né? Geralmente nós fazemos sessões de terapia presencial quando a pessoa vai para a clínica, né? E geralmente eu pergunto, quando as pessoas vêm a primeira vez para uma sessão, eu pergunto assim, pergunto se elas já conhecem algum tipo de terapia, já fizeram terapia, e pergunto também, quando elas não fizeram, o que é terapia para elas? O que elas esperam? O que elas acham que é terapia? E a maioria não sabe responder, né? Não, vem lá sem saber a mínima ideia do que seja uma sessão de terapia. Então, existem vários métodos. Um deles é vir para a clínica, um atendimento presencial, geralmente de 50 minutos a 1 hora, né? Uma outra maneira de fazer que foi inovado agora e a gente utiliza muito a terapia online, né? Que é quando você faz em tempo real, mas a pessoa está em outra cidade, em outro país, né? Eu tenho pacientes de outros países também, e a gente atende online em tempo real, né? Então a gente chama isso de terapia online. Funciona da mesma maneira que na clínica presencial. E a partir de algumas questões que eu observei, hoje nós estamos sempre muito atarefados, nem sempre a gente tira um tempo para a gente. Então eu observei que muitas pessoas às vezes não vêm porque tem horário marcado e não conseguem, ou não tem tempo para isso, né? Financeiramente, às vezes, também é uma questão, porque eu digo que terapia é um investimento, não é um gasto. É literalmente um investimento em você que te traz um retorno que não tem preço. Então, por vários aspectos, eu decidi criar um novo método de terapia, que eu chamei de terapia guiada, que é a terapia sob medida especificamente para você olhar para a sua criança interior. E a terapia sob medida, ela é constituída de 8 sessões, que é um programa que eu uso especificamente lá na clínica, quando a pessoa vem e eu observo que é isso que precisa ser trabalhado. Eu criei um método de 8 sessões que eu trabalho com as pessoas que vêm com essa dinâmica. E aí as pessoas podem me dizer assim, mas Marisa, as pessoas não são diferentes? São. Esse método vai trabalhar de maneira diferente com cada paciente, mas são ferramentas específicas que eu utilizo. Então, o que eu fiz? Eu gravei essas sessões, né? Essas 8 sessões que eu uso na clínica, eu gravei em 8 sessões, claro que ficou muito mais curto o tempo, não ficou 1 hora, porque quando a pessoa vem para a clínica, a gente conversa, a gente troca ideia, então é um diálogo e acaba demorando um pouco mais. Mas essas sessões que eu gravei no Terapia Sob Medida são 25 minutos a 30 minutos, né? São 8 sessões específicas, com tempo curto, objetivo, e dentro desse programa vão ter tomadas de consciência. O que é tomada de consciência? Às vezes a gente tem situações na nossa vida que a resposta está na nossa cara, mas a gente não consegue ver. Então, quando você vem para a terapia, ela te traz clareza de algumas posturas, de como você está agindo diante da vida, por que aquilo está acontecendo. Então, tem várias tomadas de consciência. Dentro desse programa, Terapia Sob Medida também, tem algumas leituras curtas, mas muito ricas e específicas para trabalhar alguns aspectos ligados à nossa infância. E ali também eu gravei as hipnoses, que eu chamo de hipnoses guiadas. Porque lá na clínica eu vou colocar você num divã, você vai ficar no estado de relaxamento e eu vou guiar a sua hipnose. Na terapia sob medida é exatamente isso que vai acontecer também. Então, as hipnoses guiadas, elas trabalham o nosso inconsciente. E é lá que estão muitas das questões, como eu trouxe até agora, que às vezes conscientemente nós não conseguimos trazer à tona, nós não lembramos. Então, as hipnoses guiadas, elas fazem esse processo
de atuar sobre o nosso inconsciente e trabalhar algumas questões pontuais que nós temos lá. E além disso, dentro do programa Terapia Sob Medida, tem exercícios sistêmicos. O que são exercícios sistêmicos? São algumas tarefas, alguns movimentos que você vai fazer que vão te trazer muita leveza, vão te trazer muita clareza. E são exercícios que vão te levar para dentro de você, tá? Então, eu vou te dar o caminho durante a sessão e você vai para dentro de você. Eu sempre digo assim que é uma limpeza, é tirar todo o lixo que a gente carregou uma vida inteira, desnecessariamente, né? Porque tem muita coisa que a gente não precisa mais carregar. E esses exercícios sistêmicos, eles trazem esse movimento de deixar a gente mais leve, do entendimento, de uma percepção diferente, principalmente ligado ao nosso pai e à nossa mãe, que inegavelmente nós somos, né? Somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe, indiferente de quem eles tenham sido, se eles foram pessoas íntegras ou não, essa energia está atuando sobre nós. Então, nesses exercícios sistêmicos, eu trabalho essas questões muito pontualmente, o pai e a mãe. Então, isso também vai nos trazendo uma cura interior. Nós nunca paramos para pensar sobre quem é o nosso pai e quem é a nossa mãe. E na terapia sob medida, você vai ter esse momento. E eu vou te orientar como fazer isso, vou te trazer consciência para que você possa sempre estar indo para o próximo passo. Então, é uma proposta inovadora. Agora não tem mais desculpa para fazer terapia, né? Existe um método muito simples, muito fácil. Você vai fazer no seu momento, no conforto da sua casa e quando você sentir que deve. Então, a terapia sob medida vem para inovar. E ela vem com um preço bastante acessível, um valor muito acessível, que é para que várias pessoas possam fazer terapia. Eu percebo muito que muitas pessoas me procuram, mas muitas vezes a questão financeira é o que não permite que ela venha efetivamente para fazer. Então, a partir disso, foi uma das minhas observações. Eu quero sim, esse é meu propósito, essa é minha missão, conseguir alcançar muitas pessoas para que elas tenham contato com a terapia e entendam o quanto nós podemos nos curar com essas ferramentas. Então, essa é a minha missão, esse é o meu objetivo de vida. Então, quanto mais pessoas eu alcançar, melhor. Então, eu criei esse programa também para que mais pessoas tivessem acesso. E é muito dinâmico, é muito fácil e traz um resultado incrível. Já testei com pessoas, com pacientes que se propuseram a fazer o terapia sob medida, essa terapia guiada, e a gente teve o mesmo processo que quem vem na clínica para fazer. Então, você que nunca fez terapia, você que não faz a mínima ideia do que seja terapia e tem um pouquinho de curiosidade, eu te recomendo. Comece pelo começo, e o começo é a nossa primeira infância. E esse é o objetivo da terapia sob medida, trabalhar a sua criança interior ferida. E você vai perceber que a partir desse processo, algo vai despertar dentro de você. E com certeza você não vai ser mais a mesma pessoa. Isso eu sempre digo, para quem me busca como terapeuta, eu digo assim, eu já tive situações em que algumas pessoas me disseram assim, você vai me curar? E eu disse, olha, eu não sou curandeira, né? Eu sou terapeuta. O que eu posso te garantir é que sim, você não vai sair a mesma pessoa que você entrou. E com certeza depois desse processo você vai olhar para trás e não vai mais querer ser a mesma pessoa, né? E muitas das pessoas que estão nesse processo comigo na clínica, elas me dizem assim, meu Deus, eu preciso recomendar isso, todo mundo deveria fazer.
Então a pessoa entra em contato com essa necessidade e percebe o quanto todos nós deveríamos fazer. Porque todos nós passamos pela infância e todos nós, ou a maioria de nós, não teve uma infância tão fácil. E às vezes não foi difícil, mas algumas percepções lá causaram feridas, causaram rupturas dentro de nós, que muitas vezes estão atuando aí. Outra coisa que é muito interessante você observar e mostra que está ligada à nossa criança ferida é o seu relacionamento com os seus pais. Geralmente eu pergunto assim, como é o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe? E a maioria das pessoas diz, tudo bem, né? Tá tudo bem, agora eu já entendi muita coisa, enfim. Mas, quando eu digo assim, é fácil para você abraçar seu pai? A pessoa diz, não, eu não abraço meu pai. É fácil abraçar a mãe? Não é fácil. E dizer que ama? Também não é fácil. E aí eu trago uma consciência, perceba. É muito simples abraçar um estranho. E por que é tão difícil abraçar os nossos pais? Por que é tão difícil dizer que a gente ama eles? Porque existem fissuras. Existem fissuras que foram criadas provavelmente na infância ou na adolescência, que nos afastam dos nossos pais. E sistemicamente é muito importante entender que essa energia que atua sobre nós, nosso pai e nossa mãe, movimenta também como é a nossa vida. Tem uma frase que eu acho muito linda, eu acho que representa muito, que diz assim, a vida trata você como você trata a sua mãe. Então, se você parar para analisar e perceber verdadeiramente como você trata e qual é o sentimento que você tem ligado à sua mãe, talvez você perceba que a sua vida está boa ou não. E aí você precisa entender que precisa curar a mãe dentro de você. E esse curar a mãe dentro de você está no processo da terapia sob medida. E a mãe representa, de modo geral, a vida, como nós sentimos a vida, como ela floresce para nós. E o nosso pai, olha que interessante, a energia do nosso pai reflete em nós a força, a coragem, a determinação, porque é isso que nós herdamos dos homens, né? Dos pais. Os homens são firmes, fortes, corajosos. E isso reflete na nossa vida financeira, no nosso profissional. O quanto o dinheiro flui para nós, o quanto nós somos corajosos para ousar e fazer mais, está ligado a essa energia do pai. E se o pai está adoecido dentro de nós, o dinheiro e a profissão provavelmente também estão. Então analise aí com essas dicas que eu te trago, como está essa energia dentro de você. E o caminho para olhar para isso está dado hoje aqui, que é a terapia sob medida, que é uma nova maneira de fazer terapia. Ela é inovadora, tá? Eu já busquei, já pesquisei e não encontrei nada parecido com isso que eu criei. Porque você vai fazer a terapia, ela cabe sob medida para você, porque ela trabalha especificamente a sua infância, e ela vai te trazer uma cura muito profunda, principalmente com o pai, com a mãe. Tem uma hipnose guiada lá para você tomar a força dos seus pais dentro de você, que é maravilhosa. Muitas das pessoas que fazem sentem essa força no corpo, literalmente, enquanto a gente está fazendo a dinâmica, e é muito lindo. E vai estar dentro desse programa de 8 sessões aí, que você vai poder fazer no seu momento, no conforto da sua casa, quando você quiser. E os primeiros 100 terapia sob medida também vão ter aí um direito a uma sessão presencial ou online em tempo real comigo para fechar esse processo, né? Porque às vezes você fez todo o processo, foi maravilhoso, eu tenho vários depoimentos, mas às vezes teve alguma coisa mais profunda que precisa ser trabalhada. Então,
você vem para o presencial e você vai ter um atendimento exclusivo comigo. Mediante agendamento, claro, eu trabalho com agenda, né? Então, mas você vai ter direito a essa sessão presencial. Então, hoje eu vim falar um pouquinho da importância dos nossos traumas na nossa vida, da importância de olhar para a nossa criança interior ferida, e todos nós passamos pela infância, né? Pela adolescência, e é muito importante a gente ressignificar algumas coisas que aconteceram lá e trazer para vocês esse novo método, essa nova maneira de fazer terapia. Então, para você que já conhece terapia, vai ser um novo caminho que com certeza você não percorreu em terapia nenhuma, porque foi criado exclusivamente por mim, através de muita observação, muito estudo. Eu criei especificamente com várias ferramentas, hipnoses, leituras, exercícios sistêmicos, tomadas de consciência. Para você que nunca fez terapia, eu te aconselho, porque aí você já começa pelo começo, é o primeiro passo, e vai ser muito bacana. Depois que você despertar, você vai querer conhecer outras técnicas, outras ferramentas. E como vocês sabem, eu tenho trazido toda quinta-feira aqui uma técnica diferente, uma terapia diferente, para que você possa de alguma maneira se conectar e entender como aquela terapia pode te ajudar, né? Então eu tenho trazido vários profissionais de terapias que eu experienciei e eu sei o que elas causam em nós, os benefícios que elas trazem, né? Então hoje em dia existem vários caminhos para a cura. Porque a gente precisa entender que o nosso corpo, ele tem a capacidade de curar sozinho, assim como ele adoece sozinho. Inclusive, os traumas são responsáveis por muitas das nossas doenças. Porque esse forte impacto emocional causado no nosso corpo, ele vai para dentro de nós, né? Ele grava dentro de nós. E ali começa a acontecer alguma coisa modificando a nossa biologia, o nosso funcionamento, as nossas células, o que causam doenças, né? É cientificamente comprovado que 85% a 90% de todas as nossas doenças são psicossomáticas, né? E muitas delas vêm através de traumas que são fortes impactos emocionais. Então, agora você tem vários motivos para conhecer a terapia. Vamos mudar um pouquinho essa questão de acreditar que só remédio cura, né? A ciência é importantíssima, os remédios também são, né? Mas não é só o remédio que cura. Nós temos a capacidade de nos curar. E as terapias são caminhos para isso, né? E agora você tem aí, não tem mais desculpa para fazer terapia, porque o terapia sob medida é uma nova forma que vem para te ajudar, para você perceber o quão bom é fazer terapia, tá? E agora eu vou abrir um pouquinho, a gente tem aqui ainda um tempinho. Se alguém tiver alguma pergunta, pode estar me fazendo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida a respeito do programa também, né, da terapia sob medida, também pode me mandar depois no direct, me perguntando, né, aí eu estou à disposição. Para você adquirir o Terapia sob Medida, tem o meu link na bio, você pode acessar ali e tá adquirindo, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta também, fico à disposição. Nenhuma pergunta aí? Olha, isso é muito bom sinal, né? Significa que tá esclarecido. Gente, eu quero agradecer muito aí a atenção de vocês. Semana que vem nós vamos ter mais live, vamos estar falando sobre o Reiki, que é uma terapia incrível, né? Que trabalha com a energia das mãos, que a gente sabe a eficiência que tem. E a Cláudia vai estar falando conosco, então, na semana que vem. Agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, eu me coloco à disposição. Então, uma boa noite, um bom feriado e uma ótima Páscoa para todos vocês. Até logo!